Salve, salve pessoal, meu nome é Christian. Sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje, vamos falar sobre mercado imobiliário, empreendedorismo e muito mais. E o convidado é Patrick Gil, diretor-geral e um dos fundadores do Eco Medical Center. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Patrick. Obrigado pelo convite aí, é um prazer muito grande estar aqui podendo dividir um pouquinho da nossa história com você e com o público aí da tua audiência. Eu que te agradeço, Patrick, super feliz em receber você aqui, conhecer um pouco melhor a tua história, teus empreendimentos, teus negócios, tua carreira, eu tenho certeza que vale muito a pena. Pessoal, o Patrick, então, como eu disse, é diretor-geral e um dos fundadores do Eco Medical Center. Executivo com ampla experiência no mercado imobiliário, onde atua desde 2006. Tem passagens por empresas como Cirela, SA Cavalcante e Alkia, gerenciando projetos em diversos estados brasileiros e movimentando quase 5 bilhões de reais. É especialista em negociações estratégicas e mediação de conflitos pela Harvard Law School e FGV. Patrick, vou deixar para você então. Conta um pouco para nós da tua carreira, cara. Bom, dando um start aqui, né, que eu brinco com a minha carreira, acho que foi mais sorte do que juízo, né? Sempre muito acelerado desde jovem. Em casa, comecei minha carreira, fui para a Faculdade de Engenharia Civil no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, né? Nascido no Rio de Janeiro, na capital. Na minha mãe, engraçado isso, né? Tinha uma referência muito forte da minha mãe de ter que estar na Federal, tem que estar na Federal, faculdade pública. Eu tive a sorte de me esforçar e passar na Federal do Rio. Comecei Engenharia Civil no Fundão em 2004/2, segundo semestre. E recordo que eu não sentia prazer naquilo, sabe? Então eu percebi ao longo do tempo que era mais um sonho da minha mãe do que meu. Mas fiquei lá por 3 anos e eu cometi hoje, eu acho que um erro, tá? Eu aprendi com o tempo, acho que sempre a gente vai falar de erros aqui e fracasso. Eu acabei largando a faculdade de engenharia, uma das melhores do Brasil, no meio do caminho, porque na ansiedade de todo jovem que a gente acaba tendo, a geração cada vez mais jovem que a gente observa, eu já vou fazer 40 anos agora, eu acabei começando a trabalhar no primeiro período da faculdade. E acho que isso foi um erro muito grande. Então comecei a trabalhar, comecei a gostar do que eu fazia no trabalho, né? Na área? Como estagiário de obra. Tá. Então, ganhar um dinheirinho, né? Cair aquele dinheirinho na conta, como se fosse o dinheiro de hoje, ganhar, sei lá, R$1.500, R$2.000. Era bastante dinheiro para quem não ganhava nada, era só estudante. E aquilo foi me motivando. Aí toda vez que eu falava, olha, eu preciso parar o estágio porque eu estou atrapalhando na faculdade. No começo você tem cálculo, né? Parte muito pesada de matemática, física, enfim. E aí eu acabei... mas a gente dá um aumento, você vai ficando. Então eu fui trocando o dinheiro que me dava uma independência e deixando a faculdade de lado. 2 anos e meio depois, eu estava lá no 3º período ainda, a galera já no 6º, 7º. E por isso que eu digo que foi mais sorte do que juízo. Acabou que nesse meio do caminho eu me vi muito infeliz no que eu estudava. Eu gostava do dinheiro que eu ganhava no estágio, mas eu não gostava do que eu fazia no canteiro de obra. Mas eu gostava do dinheiro que aquilo me proporcionava de liberdade. E acabou que eu falei, não, eu não quero mais isso. Isso você tinha 18, 19 anos, tinha né? 19 anos de idade. Isso, quer dizer, entre 18 e 19, quando eu dei o clique, eu estava com 20 já. E aí, cara, uma coisa muito insana, porque aí eu ia me olhar, aquele cara que trabalhava 10, 12 horas por dia, não ia à aula, matava a aula, pesado, jovem, um cara que sempre fiz esporte como amador, com 100 quilos praticamente. Falei, não, tem uma coisa errada, eu estou com a vida de 60 anos com 19. E aí resolvi parar a faculdade, minha mãe surtou, falou, cara, tá louco, você vai sair da Federal, você não paga a faculdade, é uma das melhores do Brasil, a Politécnica. Mas o meu pai foi um pouco mais sensível, na época ele separou, não, cara, eu te ajudo, se você está infeliz, eu te ajudo. Ele falou, o que você quer? Eu falei, pai, eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Já é bastante coisa. Eu não quero isso. Então eu falei o seguinte, eu vou fazer um vestibular para PUC, que era mais próximo da minha casa no Rio, que o Fundão era 42 quilômetros da minha casa, eu morava em São Conrado, a faculdade era na Ilha do Governador, e fui fazer o vestibular da PUC. Consegui entrar, consegui passar, nota boa, tive bolsa, e aí entrei para fazer administração noturno. Falei, não, agora eu vou ficar 1 ano e meio, 2 só estudando, eu vou digerir essa faculdade aqui, em 3 anos e meio, 4 eu acabo a administração. Com 6 meses eu estava quase em depressão. Porque eu não aguentava não ter o que fazer além de estudar. Então, com 6 meses, eu já tinha passado, né, por estágio de engenharia, já tinha virado, como eu brinco, estagineiro, porque iam me dando aumento quando eu queria sair. Eu já cuidava de algumas obrinhas pequenas, eram empreendimentos de luxo na época, casa, apartamento, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha uma certa autonomia. E aí, você do nada para de fazer tudo, não tem dinheiro, não tem autonomia, aquilo mexeu muito comigo. E aí eu fui procurar um estágio. Quando eu fui procurar o estágio, eu voltei lá naqueles sites de RH, botei o currículo lá, e aí me chamaram. Só que eu candidatei para administração, imagino que algum erro de cadastro que eu tenha feito ou deles interno, tem uma vaga de estágio de engenharia na RJZ Cirela, que é uma incorporadora e construtora do Rio de Janeiro, que foi adquirida pela Cirela de São Paulo hoje, uma das maiores do Brasil. E eu falei, não, mas tem uma coisa errada, eu não faço mais engenharia.
eu estou na administração já no terceiro período aqui, no segundo período aqui na PUC e tal. Ela falou, não, mas eu vi que você tem muita experiência em obra no teu currículo, você coordenou obra, né, como júnior, mas você tocou o processo, então a gente quer que você venha fazer uma entrevista aqui. Aí eu fui lá fazer a entrevista, ela falou, olha, a gente tem uma vaga aqui numa área chamada incorporação e novos negócios. Eu falei, incorporação e novos negócios? Eu falei, olha, é financeiro assim, muito burocrático? Eu gosto de número, mas eu não gosto do processual do financeiro. Não, é uma área de negócios e de tocar em incorporação, que é você desenvolver o projeto até ele ser lançado. Eu falei, então foi assim, se não é obra, não é financeiro, eu topo entender melhor. Então vamos marcar uma entrevista. Aí fui na Cyrela, fiz a entrevista, acabei sendo selecionado no processo, eu brinco, né? Consegui enganar muita gente lá. Hoje agradeço muito ao Bruno Leal, ao Thiago Ataíde, ao Herbert Braz, que são grandes executivos do mercado, que à época eram os meus líderes, eu como estagiário. Perdão, entrei na Cyrela, e aí eu brinco que ali começou minha carreira de verdade, ali eu me encontrei. Ali eu brilhava os olhos, eu ia de manhã, virava, trabalhava final de semana, ia visitar terreno domingo com o presidente da empresa, porque ele fazia umas visitas domingo por conta do trânsito no Rio de Janeiro. Sim. A graça era visitar terreno no domingo, então a gente ia visitar terreno no domingo. E era muito legal, e ali eu me encontrei. Então minha carreira, eu brinco, começou na Cyrela em 2008, fiquei lá por 4 anos, entrei como estagiário de novos negócios, então meu papel basicamente era cadastrar terrenos, então o corretor ofereceu, eu cadastrava, devagarinho fui participando de reunião, fui entendendo a brincadeira, rodando viabilidade, e ali foi. Saí 3 anos e meio, 4 anos depois, como supervisor de novos negócios, fui convidado pela Sá Cavalcante, uma empresa, né, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que tinha vendido um ativo por 1 bilhão para a BR Malls. Então eles tinham unidade em incorporação, shopping em construção, venderam esse ativo, tinham muito patrimônio Brasil afora e queriam desenvolver novos shoppings. E eles levaram o Alexandre Buffoni, outro grande líder que eu tenho amigo, que saiu da PDG CHL, foi para lá e me convidou para ser na época coordenador de novos negócios em incorporação. E aí lembro como se fosse hoje, chegamos na Sá Cavalcante lá, ficava na Tijuca, um prédio antigo em cima do shopping que eles tinham vendido. E a gente tinha uma mesa. O Buffoni tinha uma mesa numa sala mais arrumadinha, eu tinha uma mesinha quase escrivaninha, um computador, e falou, cara, vamos começar a reestruturar, porque eles já tinham uma incorporadora, já lançavam, mas lançavam pouca coisa no Rio. Então tinha muita coisa no Nordeste, muita coisa no Espírito Santo. E aí a gente começou nós dois ali, ficamos lá por 4 anos, acabamos abraçando também a parte de aquisição de ativos de shopping, desenvolvimento de shopping. Entramos inicialmente só para a incorporação imobiliária, né, residencial e comercial. E 4 anos depois, tive a oportunidade no último ano de assumir uma cadeira como já gerente de incorporação. Por fim, o Dr. Walter, presidente do grupo, também um grande abraço aqui para o Dr. Walter, falou assim, meu filho, nós estamos devagar, 2014, crise, não vamos comprar nada, não sei se vou lançar muita coisa, mas quero que você continue aqui. E eu perturbando ele, porque eu queria fazer alguma coisa. Falei, Dr. Walter, a gente está aqui há 5, 6 meses, né, lançar, né? Juntando clipes, que eu ficava brincando. Ia lá, rodava a viabilidade 10 vezes e não tinha que lançar, não tinha mercado para lançar. Sim. Aí ele falou, faz o seguinte, será dezembro, vai casar. Quando você voltar em janeiro, a gente conversa. Aí fui casar, voltei em janeiro, ele falou, você tem 2 opções. Ou você vai ser gerente financeiro em Teresina, eu morava no Rio. No Piauí, ou você vira gerente comercial de shopping no Espírito Santo. Eu falei, doutor Walter, você me deu uma opção, porque minha mulher mora no Rio, nessa época eu tinha acabado de casar. E eu tenho uma opção, porque para Teresina não tem como eu ficar indo e vindo no fim de semana, então eu vou virar gerente comercial no Espírito Santo. Só que eu nunca vendi nada, doutor Walter. Aí ele falou assim, meu filho, nordestino, uma figura incrível. Você tem que aprender na vida uma coisa, quem sabe comprar sabe vender. E aí falou para mim, vá para lá que você vai fazer um bom trabalho. Acreditando mais nele do que em mim, eu fui. E graças a Deus... Com a esposa e tudo mais. Não, a esposa ficou, porque ela era concursada no Rio de Janeiro, né? Estava na época no Ministério Público do Rio como analista. Eu falei, ela vai. Claro. Vai, tamo junto, te apoio. Eu falei, mas todo final de semana eu vou estar em casa, menos que o aeroporto feche. Sim. E nesse ano que eu fiquei lá, só fechou uma vez. Então eu ia e voltava, às vezes ela ia. Mas foi uma experiência incrível, sabe? Porque o que aconteceu ali? Nesse momento, eu brinco, eu saí do pedestal de você estar numa área de desenvolvimento de negócio, onde você está com conselho, você está com diretoria, você está com donos de terra, você está com herdeiro, você está com banco, né? Terno, calça social, e você vai para a vida como ela é. Então você troca a calça social pela calça jeans, porque você vai rodar na rua, você tem que pegar teu time, dar a mão para o cara prospectar a loja, enfim. E aí no Espírito Santo foi legal, porque a gente pegou uma crise em 2015, né? Então o mercado tinha demitido muita gente boa, e eu acho que essa foi uma grande sorte que eu tive, um pouco da competência que eu tinha adquirido com esses líderes que me ajudaram, e naquele momento tinha muita mão de obra boa no mercado. Então pessoas que tinham preconceito de ser vendedor, tiveram que aceitar a oportunidade de ser vendedor, porque era a oportunidade que tinha. Então eu consegui reestruturar um pouco da equipe que tinha lá, mantivemos quem era bom, trocamos que eram preguiçosos,
trouxe gente muito boa. Hoje até o Círio Thanos está lá no Espírito Santo e é o diretor, um dos diretores comerciais da empresa, um grande amigo que eu acabei contratando lá, aprendi muito com ele, consegui ajudar com alguma coisa. E nessa época ele era um empreendedor que tinha tido insucesso pela crise, aceitou o desafio, meio desconfortável. Cara, o cara é um baita vendedor, vendeu muito, cresceu muito. E no final desse ano deu tão certo que uma empresa do Rio me convidou para vir para o Rio fazer a mesma coisa. Então, durante praticamente 7 a 8 anos ali, eu fui um cara de novos negócios, né? Comecei tirando o Xerox até assinar grandes negócios, grandes terrenos, junto com toda a equipe. E fiquei um ano como comercial no Espírito Santo, a empresa do Rio me convidou. Aí fui para o Rio de Janeiro. Voltou pro na Rio. época, a Safir tinha sido comprada pela HSI, estava arrumando algumas coisas. Hoje chama-se Alkia, né? A empresa acabou mudando o nome, mas na época era a Safir, do Paulinho Sturte. E aí nessa empresa eu fui fazer a mesma coisa no Rio. Assumi a gerência comercial regional. O Espírito Santo eram 3 shoppings que eu cuidava, 4 shoppings, perdão, que eu cuidava. E no Rio de Janeiro eu fui cuidar de 2 no Rio, 1 em Maceió. Fiquei ali por 1 ano e pouquinho, e os caras agora querem sair para São Paulo, pela mesma empresa. São Paulo era a principal regional. Aí São Paulo eu assumi São Paulo, Minas, continuei com Maceió. E aí fiquei 4 anos praticamente nessa cadeira de comercial e digo que ali foi muito interessante, né? Essa coisa de você sair da posição do escritório, do back-office, e você ir pro front ali, pro campo de batalha. Então, para mim, isso ajudou a me tornar uma pessoa mais completa. Às vezes até mais humano, saber ouvir melhor, saber entender um pouco mais da ponta, entender a realidade. Se roda uma viabilidade com um aluguel de um shopping de R$130 o metro quadrado, mas na hora de você assinar um contrato é 70, 80. E isso vai impactar o resultado do negócio. Claro, então, quando você está na estrutura de negócio, você pressiona o comercial para querer botar mais aluguel para pagar melhor o terreno. Sim. E quando você está no comercial, você quer baixar o aluguel para conseguir locar as lojas e fechar a tua meta. Então ele foi muito bacana. Por fim, minha esposa passou num concurso aqui em 2018, eu já estava Rio, São Paulo. O sonho dela era ir para São Paulo. E eu ia te perguntar, a esposa nessa? Porque... Não, isso tudo ela no Rio de Janeiro, sempre me apoiando. São Paulo, vai. Espírito Santo, vai. E eu sempre voltando. E aí 2018 foi a vez dela que eu brinco. Passou num concurso que era para São Paulo, mas fazendo aqui. Rio Grande do Sul acabou passando aqui, no Ministério Público do Paraná, tomou posse, mas ainda com viés de ir para São Paulo. Aí eu comecei São Paulo, Maringá, São Paulo, Curitiba. São Paulo, Maringá. Eu falei, cara, gostou desse lugar aqui, né? E eu falei, Tânia, vamos fazer o seguinte. E ela não se adaptou muito no começo. Foi bem difícil, porque sai da cidade grande para o interior, né? Depois foi Maringá, mas antes tem uma história um pouco pior, a cidade de 10 mil habitantes. Então ela começou a não se adaptar. Eu falei, vou largar tudo, vou embora. Família é família. Conversei com a diretoria na Safira, hoje que é o Rafael Nunes, super entendeu. Falou, cara, família é família. O Thiago Lima era o CEO, gosto muito dele, até hoje é um amigo também. E falou, cara, vai embora, família é família. E aí eu fiz uma transição lá por 3 meses, já tinha pedido demissão, já estava recrutando quem ia ficar na minha cadeira, com muita cautela para não prejudicar a empresa, e nesse momento a minha esposa transfere para Maringá. E aí de uma quase um descompasso na vida dela pessoal, profissional, ela falou, tô morando em Maringá, Maringá é a cidade primeira no mundo. Eu falei, bom, agora estou indo, vou. Não posso mais falar, mudei de ideia, vou ficar. Claro. Então eu fiquei em São Paulo mais uns 9 meses, prestei uma consultoria para a Cury, que é uma empresa do mercado imobiliário mais focada em Minha Casa Minha Vida, hoje capital aberto, na época a gente ajudou um pouco a organizar essa estrutura lá com o Alexandre, e fiquei quase 1 ano ali em São Paulo. Vim para o Paraná em 2019, a Argo me deu a oportunidade de assumir o projeto de transição do Shopping Cristal, então havia, né, esse projeto de reposicionar o ativo. Fizemos um trabalho muito bacana em 2019, conseguimos começar a melhorar, crescemos 20%. E você costurou internamente por causa da tua esposa? O que eu fiz? Eu falei, vou para Curitiba. Eu falava, meu lugar é em Curitiba. Eu não vou para outra cidade porque eu acho que era o mínimo que eu conseguiria em termos de estrutura de cidade. Então, eu sou apaixonado por Curitiba, eu brinco que eu sou mais curitibano que os curitibanos, porque eu vim por escolha, eu não nasci aqui. E adoro essa cidade, não saio daqui por nada. Assim. Posso viajar muito, mas daqui, minha família é aqui. E aí foi muito interessante, porque nesse momento que eu fiquei aqui 1 ano, eu fiquei em São Paulo 9 meses, ela em Maringá, e foi mais tranquilo. Depois eu vim para Curitiba quando surgiu a oportunidade, mas saí da Alkia, né, porque não ia ficar prejudicando lá o processo de transição. Fiquei quase 1 ano na Cury e vim para cá. E aí toquei o projeto de transição do Cristal com uma equipe muito competente. A Argo, uma empresa incrível, que é administradora, gestora, ajudou muito a gente a fazer um trabalho bom em 2019. Crescemos quase 30% a receita do shopping, reduzimos a inadimplência, começamos a fazer alguns investimentos. E aí, ano seguinte, março, fecha o shopping, fecha o Brasil para o mundo inteiro. E aí foi um momento muito difícil, mas também de muito aprendizado, né? Então, muitas vidas indo embora, muitas empresas indo embora, muitos empregos indo embora.
E o nosso papel por praticamente 6 a 7 meses dentro do shopping, perdão, com o shopping até muitas vezes fechado, era garantir que quando reabrisse você ia ter uma estrutura mínima de atendimento ao público, né? Das empresas terem condição de se reestruturar, enfim, reconstruir o shopping. E assim foi feito. A gente acabou durante a pandemia no Cristal, que era um shopping que já estava em transição, perdendo só 7 lojas. Então a gente acabou fazendo um trabalho muito legal com o apoio da equipe, da holding lá também. E foi bacana ver o shopping reabrir e a vida voltar. Nossa. Mas aí quando a vida voltou, uma das ideias do Cristal, aí só para concluir o final aqui onde eu estou hoje, eu conheci o Dr. João Luiz Garcia de Faria, que é médico, empreendedor, empresário, uma máquina de fazer negócio, que é o dono, um dos sócios fundadores do Hospital Hipo. De otorrinolaringologia aqui com 30 anos no Paraná, junto com o Dr. Marco Mocelin, Dr. Evaldo, Dr. Pazinato. E nessa época eu tinha convencido o João Luiz, que eu brinco com ele, convencido que ele tinha que montar uma unidade do Hipo dentro do Cristal, porque a ideia do quarto piso era virar saúde. Então a estratégia é shopping pequeno de vizinhança com Batel e Curitiba do lado, tem que virar shopping de vizinhança o melhor possível. Mas é um ponto muito bom, um ativo muito bonito. Quarto andar saúde, segundo andar gastronomia, terceiro gastronomia, segundo conveniência e serviço e o térreo lá embaixo mercado e cinema. Então a gente começou o projeto de botar saúde com esse João Luiz. Quando eu saí do Cristal, João, eu tô saindo, uma questão aqui, né, de pessoal, volta de pandemia, quero mudar um pouco o meu caminho, o shopping também pensa um pouco diferente em algumas coisas, vou ficar aqui um pouquinho mais um mês, mas tô saindo do shopping. E aí nessa época ele falou, como assim tá saindo? Pô, tu me vendeu o troço agora que vai abrir, você vai embora? Tu me convenceu e agora vai me largar? Eu falei, não, a empresa é séria, João, o projeto é sério. Mas eu tô saindo, a pandemia, minha filha primeira nasceu no meio da pandemia, então eu estava em casa e não via minha filha, não participei. Fui um pai bem ausente por 6 meses, né? Ficava olhando para fora, não via a criança. Falei, não, agora eu vou cuidar da minha filha. E aí falei, vou tirar 3 meses, aí um período para ficar com a minha família e depois eu vou fazer um curso fora, numa faculdade de ponta, fico mais 1, 2 meses fora, achando que o Brasil ia abrir logo depois, né? Aí nisso o João falou, não, você não vai embora não. Dia 20 de novembro de 2020. Vim aqui tomar um café, fui no Hipo lá, ele abriu um monte de papel, começou a me mostrar e folhear. Olha, eu tenho um projeto assim, assim. Eu falei, João, você está me oferecendo emprego? O que você quer? Não estou entendendo, eu estou aqui para me despedir de você. Ele falou, não, você é muito novo, rapaz, deixa de ser vagabundo. Vai ficar 3 meses, 6 meses em casa, você vai trabalhar, rapaz. Deixa eu te mostrar. Aí mostrou o projeto do Eco Medical Center, que era na verdade uma rede. E aí ele me convidou pelo imobiliário e a primeira pergunta que eu fiz, falei, João, era novembro, eu falei, vou passar com a minha família até janeiro, em janeiro a gente conversa, mas por que você está me convidando para entrar num projeto de saúde, cara? Eu não entendo nada de saúde, eu tenho medo de hospital, de alta complexidade, eu não me lido bem com essa coisa da pessoa que está doente quando está abatida, uma doença mais grave. Como que eu vou te ajudar, cara? Ou você vai me ajudar? Ele falou, Patrick, eu tenho um sonho. Eu quero tratar o meu paciente como você trata o teu cliente no shopping. Isso a saúde não faz. E essa é a minha visão empreendedora. A gente precisa criar um ecossistema onde o paciente seja tratado como cliente. Eu falei, puta, isso aí acho que eu consigo ajudar, porque eu como paciente odeio a minha jornada, acho que eu sou extremamente mal cuidado, mal tratado, não gosto de ficar 4 horas numa emergência esperando, não gosto que o médico atrase a consulta, porque você tem compromisso e horário. Eu acho que a gente consegue se ajudar em alguma coisa. E aí eu olhei a estrutura imobiliária da gente ter 10 ecos em 10 anos. A gente estava terminando de construir o primeiro. Quando eu cheguei lá, a gente estava na última laje do concreto. Então, tinha 1 ano e meio para inaugurar. Eu falei, olha, eu acho que a estrutura imobiliária eu consigo ajudar um pouco sim. E na questão da implementação da gestão operacional, eu consigo fazer algo muito mais voltado para o que é o shopping e para o que é a hotelaria. Agora, de saúde você cuida. Ele falou, não, estamos alinhados. E aí nessa época eu já tinha colocado na cabeça também que com um pouco da bagagem que eu tinha, a segurança financeira que eu tinha construído, que eu não queria mais trabalhar só para os outros. E aí foi quando eu fiz a transição em 2020 para 2021, eu falei, João, eu entro, mas se eu tiver a possibilidade de ser sócio. Então, como todo executivo, naturalmente você tem bônus sobre performance, eu falei, eu troco meu bônus sobre performance, eu aceito uma remuneração fixa menor, mas eu quero que você avalie com os teus outros sócios a possibilidade de eu ter um equity aqui. Então, fiz um sweat equity com ele, troquei essa posição por uma sociedade e assim foi que começou. E ele perguntou, tá, mas quantos % você quer? Eu falei, João, não sei, eu não conheço a tua empresa. Eu vou começar a trabalhar aqui, eu fico 6 meses, a gente entende mais ou menos o que eu posso ajudar de fato ou não. Se eu não puder ajudar, eu saio também. E lá na frente a gente avalia quantos % é isso, mas tendo a abertura a gente segue. E aí assim foi. Então voltei para casa lá, vim para cá em janeiro, em março começamos o trabalho do Eco Medical Center, ainda na última laje, eu lembro que eu cheguei lá, tinha 2 contratos assinados com 115 espaços entre lojas e consultórios no prédio e clínicas. Eu falei, João, mas quanto tempo que a gente tem para alugar esse prédio inteiro aqui? Ele falou, a gente inaugura daqui a 1 ano. Eu falei,
como assim? Você tem que fazer 112 contratos em um ano? Ele falou, é isso aí. Eu falei, cara, mas qual que é o planejamento estratégico? Ele falou, cara, não sei, você tá aqui para isso. E aí eu lembro que cheguei lá e eu tenho um pouco dessa coisa também de não ter muito... Medo eu tenho, mas eu sei encarar o medo, né? Porque eu acho que quem não tem medo é inconsequência. Tem que ter medo de quem não tem medo. Mas a gente enfrentou, montamos uma estrutura, eram 2 pessoas. Cheguei lá, tinha eu, o João no consultório, atendendo cirurgia e vendo os negócios dele, ia todo dia no Eco, o Daniel Bueno, que é um dos sócios, que ajudou a desenvolver toda a parte estratégica, né, da estruturação do negócio, o Douglas Borcati, que é incorporador e construtor, então fundamental no processo, e faltava um cara para tocar a operação. E eu entrei nessa posição como o cara da operação, para botar o prédio para rodar. Então, durante um ano, a gente conseguiu fazer ali 82% de locação do prédio. Então, aumentamos a equipe, investimos, estruturamos uma administradora. Não dava para montar nada muito diferente sem ser nosso, porque falava assim, João, se for hospital, vem com vício. Se for hotel, vem com vício. Se for shopping, não é shopping. Então, a gente era o não shopping, não hospital, não saúde. Então, a gente teve que criar nossa própria administradora do zero. Investimos quase ali R$2 milhões em 2 anos, 1 ano e meio, para desenvolver toda aquela logística, aquela estrutura, as pessoas, dentro de casa. E aí o Eco inaugurou um grande sucesso de ocupação. E o que é o Eco, cara? Eu sou de Curitiba, eu conheço, Legal. Mas o pessoal que tá vendo aí talvez não saiba. Então, o que é o Eco Medical Center? Inspiração do Eco. O João Luiz foi fazer um curso fora na Mayo Clinic, como médico, depois como gestor da saúde, empreendedor. E ele falou, não tem sentido no Brasil o cara fazer uma consulta aqui, fazer um exame lá, para ter um retorno aqui, para voltar lá, para fazer... Então a jornada é insana. Então, muito da nossa jornada ser ruim não é culpa do médico ou da gestão médica, é porque fisicamente a estrutura ela não é pensada para isso. No Brasil as coisas vão acontecendo. O sonho do João era ter tudo num só lugar, como é na Mayo Clinic. Só que a Mayo Clinic é uma cidade, onde cada prédio é uma especialidade, enfim. E ele queria fazer isso no Brasil. Então ele tropicalizou a Mayo Clinic no Brasil. Como é que você tropicaliza? Você tem que pôr tudo num prédio. Primeiro que terreno é caro, né? Não é proporcionalmente barato como lá fora. Segundo, você tem que ter a maior eficiência possível. Então ele já tinha o Hospital IPA com o sócio dele do lado, pegou o terreno do lado que era um estacionamento, compraram e construíram um prédio lá com 20 mil de área construída, 115 espaços, com a capacidade de atender até 50 mil pacientes por mês. Então isso é o Eco Medical Center, ele é um centro médico, realmente não hospitalizado, ou seja, eu não tenho leito de internamento, eu não tenho emergência, eu não tenho ambulância com paciente em alta complexidade lá. Lá eu tenho toda a parte preventiva, a parte ambulatorial, que é o cuidado primário, e a parte de cuidado contínuo, não alta complexidade. Então, para você ter uma ideia, o que eu tenho hoje de mais complexo dentro da saúde lá é um centro cirúrgico que a gente brinca, né? Que é dermatologia, tirar bolinha e fazer pequenos procedimentos como uma rinoplastia, autoplastia, coisas de 1 hora e o paciente vai embora no mesmo dia, então não tem o leito, e não tem maca transitando. E tratamento oncológico, só quimioterápico, não tem cirurgia, e a nefrologia que vai começar também, que é o tratamento do paciente dialítico. Então eu tenho exame, eu tenho laboratório, eu tenho imagem, eu tenho tudo num só lugar, mas eu não sou hospital. Então hoje, se você passa mal, Deus o livre e guarde, alguém da tua audiência aqui, o que você faz? Você corre para o hospital. Aí lá você tem tudo. Sim. Você entra na emergência, você é triado, você faz imagem, você faz exame, você faz acompanhamento, eventualmente interna. Quando você está saudável, você não faz tudo no mesmo lugar. Você faz um pedaço em cada lugar. O Eco ele juntou isso. Você saudável, preventivamente num tratamento leve, você consegue ir lá fazer exame, fazer imagem, fazer acompanhamento no mesmo lugar. Então a tua jornada é muito dinâmica. E lá atrás, quando a gente conversou muito sobre os primeiros pilares do Eco, com o João da operação, não da ideia do projeto, eu falei, João, isso aqui tem que ser tudo num só lugar e a gente respeita o teu tempo. Esse é o mote da primeira campanha. A gente respeita o seu tempo. O seu tempo, paciente, médico, ele é muito valioso para a gente. Então a primeira campanha do Eco, que a gente mexeu lá atrás, foi isso. Tudo num só lugar e a gente respeita o teu tempo, que é o bem mais precioso que o paciente e o médico têm. Então, basicamente, o Eco Medical é isso. A gente tem uma área que faz o encaixe de consulta. Então, estou com emergência, vai para emergência. Está doendo muito, cara quebrado, vai para emergência. Estou infartado, vai para emergência. Pô, estou com desconforto abdominal, vou ficar 3, 4 horas numa emergência para ser atendido? Não, você liga no Eco, a gente encaixa a tua consulta. Tem uma equipe preparada para isso. E a gente atende todos os planos de saúde e tal. Então, basicamente o que a gente faz hoje lá é isso. Só que o Eco é o prédio, né? Fora o Eco, o grupo Eco, a gente tem participação em 7 especialidades da área da saúde, onde a gente está em ambiente fora do Eco Medical Center. A gente acabou adquirindo clínicas aí em um momento oportuno e estratégico também. Então hoje o grupo Eco, né, que ele vem de ecossistema, muita gente por ser verde a logo confundia lá atrás com ecologia, com ESG, vamos falar assim, que a gente também olha para isso. Não, ele é de ecossistema.
Então, ele é um ecossistema totalmente integrado, mapeado com processo e jornada, onde o paciente e o médico é assistido em 360 graus. Agora, o paciente vai ser cirúrgico. Se ele passou para a média complexidade, ele vai para fora. Eu não faço lá. Então, eu não tenho esse trânsito de ambulância, não tenho trânsito de gente muito debilitada. Então, a gente acaba, o paciente vai indo para o hospital de preferência do cirurgião dele, mas em breve a gente tem no plano, sim, ter o hospital próprio para que esse paciente entre no eco, desde o ambiente digital, que a gente também está em uma empresa de tecnologia que faz teleconsulta, teleatendimento e tal, até cirurgia de alta complexidade, internamento e UTI, que hoje só falta a última camada dentro do ecossistema completo. Então, o Ecomédico é o grande símbolo, porque é um prédio gigante de vidro, muito bonito, foi muito bem feito pelo Norton e pelo Dr. João, Norton da BioEng, que é um engenheiro especialista em saúde. E aí o Eco, no começo, como toda grande operação, tudo que é inovação demanda tempo e dinheiro. Então, quando abriu a porta, foi bem complicado. E aí vem as curvas de aprendizado, que a gente pode até falar aqui ao longo da entrevista, porque eu gosto de falar pouco, né? Já me estendi bastante. Não, mas perfeito, assim mesmo, né? cara. Como é que vim parte. Como vim parar aqui? Como é que você veio, como é que você foi parar na área da saúde? Que até então, né, até essa história da Eco era imobiliário. Comercial e incorporação imobiliária. Incorporação e operação de shopping. Comercial, essa era meu mote. Mas o João que veio com essa ideia. Eu quero que você trate meu paciente como você trata o teu cliente. Aí você começou a estudar o setor, né, antes de entrar no mercado. Na verdade, eu falei assim, João, tem 3 perninhas aqui. A perna imobiliária, a perna operação está comigo. Eu, com uma equipe boa, sozinho jamais, eu me garanto que a gente vai conseguir fazer alguma coisa melhor do que estão fazendo aí fora e vai chamar a atenção do público. Agora, saúde está comigo e com o Dani. Relaxa. E a construção, o Douglas garante que entrega, tínhamos investidores, já foi super bem. Então, o nosso maior desafio estava aqui, na operação. Né? Porque nunca ninguém tinha feito isso no Brasil. Então eu falava, vou estudar como é feito o Ecomedical Center no Brasil. Não tem. Não tinha. Você tem centros médicos hoje onde o cara faz quase tudo num só lugar, só que as unidades são pulverizadas, cada médico tem seu consultório, não há integração entre elas. Se ele não falar assim, Kim, vai lá e procura o médico no 5º andar aqui do centro médico X, você vai para casa e depois você vai ver onde você vai. O Eco não, você entra no consultório A, de lá a secretária já te encaminha. O consultório B no 4º andar, você termina a tua jornada aqui, a menos que você não queira. Mas tem lá, tem na hora e faz encaixe. Então isso é o que a gente acabou construindo. E aí nesse momento, quando estava tudo andando, o João falou, olha, agora eu preciso de uma outra ajuda tua. Eu quero que você me ajude a organizar um pouco melhor o braço da saúde. Eu falei, João, estrutura sim. Agora conhecimento prático do mercado eu não conheço, vou ter que aprender. E aí, que eu sempre fiz minha carreira, busco os mais velhos. Procuro os mais velhos. Procura quem já passou por aquilo. Então, eu tento sempre estar conectado com o mais novo e com o mais velho. O mais novo para saber o que está acontecendo, né? Absorver essa nova maneira de pensar, de agir, de consumir, de viver. E do outro lado, o mais velho, que é o cara que já passou por aquilo. Então, fui buscando pessoas do IPO, pessoas do ECO, outros caras que a gente acabou tendo sociedade. Como é que é aqui? Como é que é ali? O Daniel já estava no setor com o João há 6 anos também, que o Daniel é um empreendedor nato, acabou indo para a saúde com o João. O Daniel tinha muito conhecimento dessa parte de credenciamento, plano de saúde, jornada do paciente. E o João Luiz, que é uma bíblia, né, que eu brinco assim, um manual da saúde, cirurgião, médico, empreendedor. Isso aqui é assim, isso aqui é assado, o médico é desse jeito, o plano é desse jeito. Então, hoje vai fazer praticamente 3 anos, né? Fez agora em março, 1º de março, 3 anos que eu estou no setor da saúde, mas volto a dizer, isso não foi planejado. Ir no Eco e montar um ecossistema integrado e dar um atendimento diferenciado numa jornada lógica e agradável para o paciente e para o médico era plano. Isso aqui é legal. Expandir o imobiliário era plano. Tinha meta, tinha processo e tinha o acompanhamento desses KPIs. A saúde veio de brinde. E aí eu fui aprendendo e hoje eu brinco que eu sei 30%, 40%, mas tem um time muito bom, muito competente, então assim, cercar de gente que saiba disso, que foi auxiliando nesse processo. E mais recentemente, ano passado, a gente trouxe o Cássio Zandoná, que é o executivo do mercado de saúde, com 30 anos de experiência, médico, mas é executivo, chegou a ser estatutário da Mil, participou da venda para a empresa da United dos Estados Unidos, então um cara que sabe tudo, conhece tudo, é curitibano, mas rodou o mundo, rodou o Brasil. E hoje eu digo que é o meu maior mentor na saúde, porque hoje ele era consultor, está virando o nosso CEO, eu agora vou para a posição de diretor, né? Porque a gente, como estava falando um pouco antes, vendeu a empresa agora para um fundo, e nessa camada de saúde, acho que a gente tem hoje o melhor cara do Brasil para estar assessorando a gente, estar à frente da empresa e assumindo a parte de saúde. E aí é até essa humildade de falar, não sei. Ensina, me diz como é que é, deixa eu errar menos aqui. Então, acho que essa foi a parte legal, ter essa humildade de se cercar de gente muito boa e perguntar.
É mais fácil falar não sei do que você Inventar. tentar errar 10 vezes, cara. Pega o caminho mais inteligente e mais curto. E aí assim que eu fui parar na saúde. Então hoje eu tô com um braço imobiliário, que foi a minha essência, a minha escola da vida inteira, com grandes gestores, hoje empresários, diretores, CEOs, executivos, conselheiros, que eu continuo mantendo relação com eles, porque são amigos, independente disso. E o mundo da saúde que se abriu há 3 anos, e eu acabei construindo muitos amigos aqui também, muitos conselheiros, muitos parceiros, que me auxiliam a estar o tempo inteiro aprendendo, e ter essa humildade de saber que a gente não sabe nada, a verdade é essa. Cara, como é que foi, depois de fazer uma carreira longa e de sucesso como executivo, ter essa chance como empreendedor? A gente sabe que o executivo, ele sabe que no dia 30 deposita seu salário, né? Nos 6 meses recebe um bônus, tem os benefícios, etc. e tal. E quando você peita ali uma carreira empreendedora com participação, é bem diferente, né? Como é que foi isso, cara? Deu frio na barriga? Teve que pensar bastante? Como é que foi essa virada? Eu acho que quando o cara faz isso sem pensar, né, na inconsequência, aqui eu falo, quem não tem medo, eu acho que a gente tem que ter medo de quem não tem medo, que é inconsequente, é muito risco. Mas como eu vi um cara que não vim de família rica, não sou herdeiro, minha família é de classe média, vivi super bem, não há do que reclamar, mas não sou herdeiro de nada, eu falei, cara, eu tenho que construir minha história e a única coisa que eu tenho é meu nome. Então eu posso errar com tudo menos com o meu nome. Tive grandes escolas. O que eu imaginei? Eu falei, eu vou me programar para esse momento e ir para a teoria das 2 canoas. Então eu não falei assim, vou parar tudo e montar minha empresa. Eu cheguei pouco antes de me acertar com o João Luiz, eu parei, montei um plano de negócio com outro amigo aqui de Curitiba, o Andrei, da Oxford. Falei, Andrei, vamos montar uma rede de hamburgueria, cara? Eu adoro hambúrguer, adoro carne, gosto do varejo, né? Não estava no varejo, mas do outro lado eu convivia com muito varejista. Estou com uma grana aqui, vamos montar junto? Você tem a carne, você sabe fazer, e eu acho que eu consigo estruturar e vender, porque tem muita coisa que dá para fazer melhor do que o mercado está fazendo. A gente se mergulhou por 30 dias, eu vim do interior para cá, minha esposa estava nessa época em Joaquim Távora, Norte Pioneiro, 12 mil habitantes, então eu fui para lá. Vim para cá, fiquei internado aqui mais ou menos um mês, que eu brinco, né? Ia para lá, voltava, montando todo o plano de negócio, montamos tudo, papapá. Aí o consultor dele de alimentação olhou e falou, cara, tá muito legal. No final a gente entendeu que por questões de investimento de um outro investidor que teria que fazer parte daquele processo, por uma questão societária dele, não faria sentido para a gente ter eu e ele mais um, e esse mais um tinha que estar, tudo bem. Então o que eu imaginava? Eu tinha condição de fazer esse movimento. Isso eu fui muito bem estratégico. Então eu tinha dinheiro para tanto tempo não receber nada, eu tinha dinheiro para tomar alguns prejuízos, eu tinha uma segurança. E minha esposa, como funcionária pública, eu falava, comida em casa para as minhas filhas não vai faltar, porque para mim eu como miojo se precisar. Não tem problema nenhum. Período, Gosto de comer em bom restaurante, mas se precisar comer miojo eu me viro. E ali foi muito planejado, então não foi muito sofrido a decisão de vou encarar. E tive esse apoio em casa também. Minha mulher, não, vai, toca o barco. Se der alguma dor de barriga, fica tranquilo que por um tempo eu seguro as pontas. E assim eu fui. Acreditando muito na visão do João Luiz, acreditando muito que o propósito do projeto era incrível e de fato continuo achando e está se mostrando ser incrível. A gente cresceu 100% nos últimos 4 meses. No primeiro ano foi uma média de 20%, mas na virada para 24 agora a gente cresceu 100% de dezembro a agosto, 100%. Foram quase 11 mil pacientes que passaram pelo prédio. Então, nesse momento foi muito planejado. Então, isso não foi difícil, né? Óbvio que sempre dá um frio na barriga, né? Claro. E tive uma oportunidade muito grande com o João Luiz também, que eu tinha um Prolabore muito menor do que eu tinha antes, mas eu tinha um Prolabore pelo menos para não morrer de fome, não precisar ir para o miojo. Então, isso me deu uma certa segurança de arriscar. Eu tive essa sorte, eu tive essa ajuda, deu muito mais tranquilidade. Agora, quando você senta na cadeira e você fala assim, cara, se der errado, independente de dinheiro ou não, mas o nome é teu, exato, que para mim o que mais vale é o nome, dinheiro você corre atrás, é diferente. É diferente. Então foi um processo muito difícil no começo, não de enfrentar esse momento. Era muito difícil pelo seguinte, falava assim, João, Daniel, nós temos que fazer tal coisa assim, para investir de papel, planilha, planejamento, dado. O que vocês acham? Sei lá, cara, essa área tua, faz se você quiser. Eu falei, não, peraí, cara, eu validei toda a minha vida inteira. Eu fui educado e doutrinado para fazer 3 modelos, 3 cenários, otimista, realista, pessimista, dar uma sugestão e voltar com uma decisão que você participava. Então eu diria que esse primeiro ano, como empreendedor, com o cajado da decisão na mão, eu tive uma certa dificuldade de me sentir confortável nesse lugar. E o João falava, cara, deixa de ser medroso e decide, se der errado a gente arruma. Porque muitas vezes empresas, né, onde você é executivo, diretor ou gerente de mundo corporativo, quando dá errado, a conta é cara. E graças a Deus eu tive empresas que não eram assim, mas eu vi muita gente se ferrar. Então tinha esse medo, beleza, se der errado, a gente conserta. Mas se der errado mesmo,
vão me ajudar? E aí a gente uma vez teve um problema sério de uma comunicação errada, saiu uma nota na imprensa que não podia ter saído por um contrato de sigilo de uma aquisição que a gente estava fazendo, e ali deu um pepino grande. Eu falei, caraca, meu Deus do céu, 6 meses de casa, um pepino desse, cabeça de funcionário, né? Falei, João, tem que falar com você. Cara, olha que besteira que esse troço aqui virou, a falha é minha, o erro é meu. Aí ele falou assim, tá, o que eu faço com isso? Eu achei que ia tomar uma baita bronca dele, né? Falei, cara, isso aqui vai dar maior estresse com o sócio e tal, lá, dos investidores. Falei, não, a gente resolve, deixa comigo. É isso aqui que precisa fazer? Eu resolvo. Cara, aquilo ali me deu uma... Tirou o peso das coisas. Falei, realmente eu tenho um parceiro só. Aí eu entendi a palavra sociedade. Eu tenho um sócio, eu não tenho um companheiro, eu não tenho um oportunista. E aí o João abraçou o problema nesse momento, o Daniel também, me ajudaram lá, apaziguou os ânimos dos investidores desse ativo específico e dali eu aprendi. E é o que eu falo, empreender é errar. Né? Eles me deram a liberdade de errar, mas é não repetir, né? Então errou uma vez. Eu sempre falo isso, errou 30%, não é erro que vai quebrar a empresa, gerar um grande prejuízo. O que é inovador vai gerar erro, né? O eco é inovador, então ele vai ter alguns erros, vai ter alguns desvios, cada vez vem tendo menos, normal no projeto de inovação. Mas o que é mais bacana acho que foi isso ali nesse momento, né? Na transição eu tive dificuldade no começo em assumir essa autonomia de decida, e se der errado a gente arruma, quando deu errado a gente arrumou mesmo, e aí desse momento em diante eu virei a chave. No dia que ele me deu a mão e falou, cara, conta comigo, vamos resolver, relaxa, não sofra com isso, porque eu estava sofrendo com aquilo, de um erro daquele nessa altura do campeonato da minha carreira. Ele falou, relaxa, isso acontece. E aí eu virei a chave, falei, não, agora eu me senti um pouco mais dono, se der errado dá para arrumar com as pessoas que estão comigo nesse grupo. E aí foi muito bacana. Então a maior dificuldade foi virar a chave de entender que eu tinha realmente o poder da decisão, do certo e do errado. E muito legal, né, da tua história, é essa cumplicidade entre os sócios, né? Porque é por isso que funciona bem, né? É nessa hora Calma que aí, você vê. vai lá, né? Vai lá que eu tô aqui para te ajudar. Eu acho que é igual amigo, né? Que você tem companheiro e amigo. Você vai saber amigo agora que você tá num perrengue, né? Exatamente. O resto é companheiro. E ali eu vi que a gente tinha o que a palavra sociedade significa, foi nesse momento. Nem acho que foi nada tão grave, mas eu era tão cuidadoso por ser executivo que representava a empresa de alguém, né? Que você veste aquele cuidado que não é seu, é mais complicado do que quando é seu. E ali eu entendi que era meu. Eu fazia parte daquilo, então a gente junto ia arrumar. Então dali em diante mudou. Aí eu comecei a tomar as decisões e comunicar. Isso aqui vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele falou, cara, você tá muito mais dinâmico, hein? Claro, pegando confiança. Daí foi legal. Foi um momento muito bacana, assim, de crescimento, aprendizado, sempre, né, tateando ainda. Eu tenho essa característica pela formação que eu tive, de não ser aquele empreendedor nato, que é o cara que vai e depois ele constrói o caminho, né? Ele atira a flecha, depois ele põe o alvo. Eu ainda sou aquele cara que eu olho, bom, ali dá para botar o alvo, hoje eu já atiro a flecha, mas eu sei onde o alvo vai estar. Então é muito legal, porque o João não, o João é um empreendedor que ele atira a flecha. Eu sou o cara que vejo onde ela está. E o Daniel é o cara que planeja tudo na última vírgula. E é impressionante a capacidade dele. Essa mistura, esse equilíbrio é muito bom, né? É o que eu vi, que a gente tem um sócio que olha 50 anos, um sócio que olha 10 anos e um sócio que olha 5 anos. E o Douglas, como consultor incorporador, também é esse cara dos 50 anos junto com o João, mas ele muito no viés da incorporação, construção, que ele domina muito. Entendi. Muito bacana, cara. E como é que foi? Quais foram os teus maiores desafios? A hora que você começou que você enfrentou, né? Ao iniciar essa tua própria empresa? Assim, junto com eles, né, que iniciamos em conjunto, meio que eu peguei uma empresa caminhando, mas ali a gente iniciou. Eu acho que o maior desafio foi essa virada de chave de entender o peso que é quando você fala assim, eu sou empreendedor. Porque todo mundo quer ser empresário, todo mundo quer dizer que é empresário e tal. Mas a hora que você sente o peso da responsabilidade, que assim, você tem um monte de investidor que botou dinheiro no teu negócio. Né? Você tem um monte de gente que tem uma expectativa de entrega que alugou o teu prédio. Você tem um monte de paciente que quer chegar lá e ser bem atendido. E agora não tem assim, se der errado amanhã eu vou para outro lugar. Não tem essa. Então acho que esse amadurecimento requer muita humildade, né? Requer muita transparência e requer você realmente ter uma virada de chave. Então acho que o maior desafio que eu tive ali foi esse, de entender essa virada de chave. E o outro desafio muito grande é essa coisa, cada vez eu fui ficando menos medroso, com medo, sempre com medo das coisas, por uma questão de responsabilidade, mas não ter medo de enfrentar o medo. Eu acho que esse foi o maior desafio ali de crescimento. Eu falo, cara, tô com medo, mas eu vou do mesmo jeito. Então ali acho que foi o maior desafio, foi enfrentar os medos, sabe? Vamos em frente. Como é que vai ser? Não sei. Eu tenho clareza, não tenho certeza. A certeza eu vou construir. Então eu diria que hoje eu me sinto um cara muito mais confortável, né, no desconforto, de construir a certeza através de uma clareza. Eu acho que esse foi o maior desafio, ter essa tranquilidade de prosperar no caos. Eu acho que empreender é prosperar no caos. Legal. Então você fala assim, o mundo está acabando, está desabando, tá. Se eu me desesperar, não vai mudar nada. Se eu respirar e pensar, eu consigo mudar alguma coisa.
Então, o empreendedorismo de 3 anos e meio para cá me deu a oportunidade de ser esse cara mais resiliente, com mais força para enfrentar o medo e com a certeza de que a gente vai transformar essa clareza numa certeza na jornada. Às vezes você não sabe o que está do outro lado, cara. Patrick, você falou um negócio muito legal. Essa virada que você comentou, né, da carreira executiva para empreendedora, e o que me chamou muito a atenção foi assim, poxa, agora eu sou responsável por mim, minha família, obviamente, o projeto, o negócio, os investidores, os locatários, os clientes, por um ecossistema muito maior, até fazendo um paralelo ao eco, e que se não der certo eu não posso ir embora. Porque eu, como trabalho com recrutamento de executivos, eu já vi isso acontecer demais. O executivo se frustrar, talvez por não conseguir entregar o resultado para qual ele se propôs ali, e simplesmente ele levanta a mão e vai para outra empresa. Né? E o passivo, vamos dizer assim, fica lá. Agora, como empresário, como dono do negócio, não tem jeito, né? Você tem que sair e fazer. O que eu aprendi com isso não tem certo ou errado, né? Tem perfis, né? Todas as vezes que eu tive que ir embora de alguma empresa, graças a Deus eu fiz pela porta da frente. Então eu falo, não estou satisfeito, a gente se desalinhou aqui. Tudo bem. Agora, transparência absoluta. Você quer que eu saia agora? Eu posso sair agora. Ou se eu for sair, eu vou construir o processo de saída para que a empresa não fique prejudicada. Então eu acho que a transparência absoluta é fundamental no ambiente executivo. Né? Não simplesmente, do dia para a noite estou chateado, vou embora e bater a perna. Isso é infantilidade, é maturidade. Então eu sempre tentei tomar o cuidado cada vez mais de sair assim, não tá bom. Como é que você quer fazer? Você tá com proposta? Não adianta você me oferecer aumento. Eu não tô indo embora porque eu tô indo para outro projeto que eu vi o grama do vizinho tá mais verde. Eu não estou mais satisfeito com o que a gente estava aqui. E tudo bem. Mas eu não vou te largar na mão. Quanto tempo você precisa? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Eu recruto a minha vaga. Aliás, eu já tenho alguém, porque eu sempre tento preparar alguém para se eu sair, seja por uma promoção, seja por uma oportunidade, seja porque a empresa quer mandar embora. Eu sempre tive isso na cabeça. Então eu sempre entrevistei gente. Mesmo bem empregado, mesmo tudo rodando bem, eu aprendi com um grande gestor meu que era, cara, entreviste gente sempre, porque as coisas são muito voláteis. Então eu sempre tive esse cuidado. Mas tem gente que eu já vi também que não tem seriedade, simplesmente vira as costas, vai embora e larga o pepino para trás. Quem está certo ou errado, não sei, eu não faria. Sim. Porque muitas vezes o empreendedor também já prometeu coisa que não cumpriu. Já vi de todos os lados acontecer coisa ruim. Mas eu acho que quando você vira empreendedor, independente se você fundou, se você entrou depois, você tem que aprender igual o viking, cara. Você para na praia e queima o barco. Tipo, o exército tá lá, você vai parar o barco. O viking fazia isso, né? Os vikings bravos mesmo, ele parava na praia lá e queima a caravela. Queima as caravelas e agora a gente só tem uma opção, que é conquistar o território. Ou a gente morre ou a gente vence. Eu acho que essa é a vida do empreendedor. Quando você entende vir essa chave, deu errado, vai quebrar, não tem dinheiro, tô com um problema, estão falando mal da gente. Eu não queimei o barco. Então isso acho que foi uma coisa muito legal. Eu tinha o respaldo dos meus sócios, tenho até hoje, nessa virada da venda, de ter um prolabore mínimo, mas assim, era queima o barco. Deu um monte de problema. Todo projeto novo vai dar problema. Você imagina, projeta 100% de um caminho, você muda 70%. Você muda 50%. Se você mudar 30%, fica feliz. Mas 50% eu acho que é a média de quem quer empreender. E aí quando você queima o barco, você não tem alternativa. Um dia você está chateado, um dia você está feliz, um dia você está desesperado, mas não adianta, você já queimou o barco. Então você só tem um caminho, que é andar para frente, andar para frente, andar para frente. E eu gosto muito de futebol americano, eu brinco com a minha equipe. Gente, isso aqui é igual ao futebol americano. Você vai chegar nas 100 jardas, inch a inch, né? Polegada a polegada, jarda a jarda, até você fazer o teu touchdown lá. E eu sou apaixonado pelo futebol americano porque ele é um jogo de empreendedorismo, de estratégia e tática pura. E eu vejo muito assim. Então, essa coisa do queime a caravela, queime o barco, eu acho que essa é a vida do empreendedor. Quem vira essa chave prospera. Aprendendo, apanhando, vencendo. Sim. Mas quando você não tem alternativa, quem tem fome tem pressa. Você vai resolver o negócio. De algum jeito ou de outro ele aparece. E isso é que eu acho que é muito legal, sabe? A coragem que você tem para enfrentar o medo. E muitas vezes, quem é empreendedor deve estar me ouvindo e falar, meu Deus, eu me vi nesse lugar. Porque eu me vejo há 3 anos e meio nesse lugar às vezes. Falo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei. Mas eu não tenho alternativa. Então o que a gente faz? Constrói. E acho que essa é a criatividade que o empreendedor brasileiro tem como ninguém no mundo. Cara, numa política econômica e política de fato que a gente vive aqui, é insano. Se você não for um camaleão, cara, você não empreende. Aí vai fazer concurso, que eu também não acho errado, vai ter segurança. Claro. Minha esposa, que eu brinco, né? Veio a pandemia, óbvio que emocionalmente ela ficou muito abalada, mas todo mês pingava. Eu na época era executivo, meu salário foi cortado em 30%, mas os meus compromissos não foram cortados em 30%. Então, eu acho que não tem certo ou errado, mas tem perfis. Tem gente que consegue e não consegue. Eu não sabia se eu ia conseguir, na verdade, mas eu falei, quero tentar.
e tive apoio dos meus sócios, tive apoio de mentores que eu tenho até hoje, tive apoio dentro de casa. Então, eu acho que eu sou um abençoado, porque muitas pessoas não têm esses apoios, né? O cara vai e ninguém apoia, ninguém ajuda, a família reclama, faltou alguma coisa, a mulher briga. Eu fui muito sortudo. Sou muito grato por essas sortes que eu fui tendo. Legal. E o setor da saúde, né, Patrick? É um setor que vai continuar se consolidando e crescendo, né? A população está cada vez mais velha, né? Mais longeva também. Os tratamentos médicos são cada vez mais avançados. Então, obviamente, é um mercado que só tende a crescer. Fala um pouquinho, o que você está enxergando para o futuro do setor da saúde? O que a gente vê da saúde hoje, assim, de modo geral, né? Tem muita gente que está pessimista. A gente é otimista cauteloso. Por que eu digo otimista cauteloso? Você tem a população envelhecendo. A população mais velha vai demandar mais cuidado, seja o cuidado, né, no final da vida, doente, seja o cuidado da prevenção. O ocidental não tem a cultura de se cuidar preventivamente. O oriental tem. Tanto é que as maiores, né, idades aí de população do mundo acabam sendo mais lá para o mundo oriental, e se você for estudar, tem razões para isso. Hoje, o que eu vejo no Brasil você tem a população envelhecendo, um sistema caduco, um sistema público. Assim, eu não vou dizer que o SUS não funciona, funciona muito bem, aliás, é um dos melhores sistemas do mundo, mas a estrutura é caótica, é precária, ela não atende à demanda hoje da população, e eu não consigo ver muito horizonte para isso, a gente vai continuar muitos anos do jeito que está. Qual que é a saída? Você teve um movimento de pandemia que gerou muito desemprego, né? Muita gente não foi ao médico, então acumulou muita coisa de tratamento, de cuidado, e perdeu-se muitas vidas de planos de saúde porque as pessoas perderam emprego, perderam o benefício. Então você acabou criando uma camada onde você tem, hoje, média Brasil, salvo engano, 30% mais ou menos tem plano, 70% não tem. Piora para o Nordeste, piora para o Norte, melhora para o Sul. Então 30% tem, 70% não tem. Desses que tem plano, a grande maioria esmagadora é plano empresarial, não é o plano pessoa física. O plano empresarial, o que ele faz? Quando você começa a ter o aumento da sinistralidade, ou seja, as pessoas adoecem mais, vão mais ao médico, você aumenta o custo, o que o plano faz para não quebrar? Repassa para a empresa e repassa naturalmente para o funcionário, que é descontado. Esse sistema aqui, para mim, hoje é o mais complexo, mais complicado. Porque você teve um represamento durante a pandemia, onde boa parte da população não se cuidou, então elas pioraram o estado de saúde delas, e agora você vem aí há 2 anos as pessoas voltando a se cuidar, voltar à cirurgia, voltar a tratamento. Então isso gerou um custo por 2 anos aí para trás, que os planos de saúde contabilmente tiveram prejuízos enormes. Quem tinha caixa se virou, quem não tinha teve que correr atrás de dinheiro, seja via empréstimo, emissão de ações, captando investidor. Então, esse mercado aqui, esses 30%, que mais à frente eu vou falar, ele se envolve também um pouco no SUS, na minha cabeça e na nossa cabeça, ele só tem uma solução, que é o ambiente digital. Porque, pasmem, isso é um dado do Dr. Fabrício Braga, a maior referência hoje em medicina do esporte do Brasil, o cara que mais publicou material científico durante a pandemia. 90% do dinheiro que você gasta com saúde na sua vida no Brasil acontece nos últimos 4 anos de vida. 90%. Essa é a média. Então, assim, ninguém se cuida, ninguém se trata, fica doente, morre 4 anos gastando dinheiro no hospital. Se tem plano, quem paga é o plano. Se não tem plano, quem paga é a família, o cara vai para o SUS. Então, o que acontece hoje? Se você não tiver uma maneira de tratar a prevenção, que é a cultura do oriental, isso não tem solução. Essa cadeia vai quebrar. E ela virtualmente hoje, na minha concepção, ela já está quebrada. Né? Os planos pagam, entre aspas, o que querem, que são as famosas glosas, e o hospital cobra o que quer. Então, o hospital sério cobra o que faz, o hospital pilantra cobra o que não faz. Então, usou 10 FIIs na cirurgia, ele bota 50, mas o plano vai lá e paga 5. Então, é uma insanidade. Como é que a gente acha que esse setor se resolve? O ambiente físico tem que continuar melhorando, evoluindo através de ciência. Então, quanto mais a ciência evolui, mais os procedimentos são melhores e trazem maior resolutividade, os medicamentos trazem melhor tratamento, mas isso trata o doente. Como é que você faz a população se cuidar? Vou criar um programa de benefício e incentivo ao emagrecimento. Vou criar um programa de incentivo e benefício a check-up. Legal, eu acho que isso faz parte do processo. Como é que o cara faz um check-up hoje? Você faz uma consulta aqui, faz um exame lá. Então você vai no médico, quero fazer um check-up. Fiz 40 anos, vou fazer um check-up. Aí você vai num clínico geral de ponta, um cardiologista normalmente, o cara te passa um monte de exame. Você volta lá, 2 meses depois, 1 mês e meio depois. Às vezes mais, né? E quer agendar todos e fazer todos, pelo amor de Deus. Kim, eu não me lembro hoje, nessa mesa aqui, das últimas reuniões em 3 anos que eu venho fazendo no setor da saúde, que na mesa o cara não fala, caramba, eu tô cheio de guia aqui de exame, vocês encaixam tudo? Não, me dá aqui que eu resolvo. Então, hoje, o que o Eco faz fisicamente, que é tentar juntar tudo e encaixar para que a jornada do cara fique rápida, do paciente fique rápida, eu acho que é um dos caminhos de você fazer o cara se prevenir, porque fica fácil, é menos difícil ele ir lá, vou lá no dia e faço tudo.
Esse é um caminho. O outro caminho são os check-ups corporativos, mas custam de 6 a 12 mil reais. Vai para o Asta, vai para o Eco faz esse tipo de serviço. Algumas empresas multinacionais e nacionais pagam para diretoria e gerência, executivo, outras não pagam. Então assim, o cara que não tem plano de saúde não vai fazer check-up. E o cara que tem plano vai tentar fazer pelo plano. Aí pelo plano demora 3 meses, 4 meses para ele poder encaixar tudo, porque naturalmente as empresas para sobreviverem, o que é particular encaixa primeiro e vai dividir na agenda, senão ele quebra. Então o que a gente enxerga hoje? A ciência melhorando, 10. As técnicas melhorando, nota 10. Os hospitais e os planos de saúde cada vez mais trabalhando de mãos dadas, né, trocando prontuário, eficiência, melhoria, não haver mais desperdício, cobrar o que de fato é feito, pagar o de que fato foi faturado, é um caminho. Mas a solução passa pela saúde preventiva digital. Por quê? Então, um dos viés que a gente está olhando com muito carinho hoje é o monitoramento do paciente crônico, hipertenso, diabético, normalmente as doenças são associadas, né, o cardiopata. Esse cara hoje está em casa, mas ele está no estado estável. Então, você pega lá um diabético leve que tem uma cardiopatia, acaba tendo uma obesidade ou uma hipertensão. Hoje você tem maneiras de ir na casa dele com um aplicativo e alguns instrumentos de você fazer a medição dele recorrente. Então você pega aquele paciente, pega o Kim aqui, vou pegar a minha avó, hoje falecida, tinha uma doença X. Vó, você vai pegar esse aplicativo aqui, eu vou cadastrar teu nome, endereço, telefone, tarará, peso, tudo que você tem, os remédios que você toma, e o aplicativo te avisa. A senhora tem que tomar o remédio de manhã, vai soltar um aviso, 2 avisos, 3º aviso, se ela não apertar que tomou, vai chegar para o filho, ou para o médico, ou para o centro de saúde, ou para o plano de saúde, ou para o hospital, para quem for, ou no SUS, para aquela rede de atendimento público. Dona Maria, a senhora não tomou o seu remédio, a senhora tem que tomar o remédio. E hoje 50% de quem começa o medicamento para, é estatístico também. Então porque as pessoas começam a melhorar, o que acontece? Ele para. Aí quando ele volta na consulta de retorno, ele está ruim de novo. Essa é a realidade. Então, com a tecnologia, e aí é cultural essa adesão, não é do dia para a noite, você consegue ter o push de aviso do medicamento. Você consegue que ele fure o dedinho lá e aquele indicador glicêmico dele suba para uma nuvem, e aí uma central de controle está vendo isso, de médicos. Você consegue que ele tire a temperatura, você consegue que ele tire o peso, você consegue que ele faça a oxometria. Então você tem uma série de indicadores básicos que você consegue medir com a tecnologia que você não deixa o crônico estável ou o crônico avançando ir para o crítico. Que aí a gente volta aqui naqueles 90% que gasta todo esse dinheiro nos últimos 4 anos de vida. Ninguém, em geral, né, a maioria das pessoas que entram no estado crítico, entra na hora. Ele começa a não tomar o remédio, começa a comer gordura, começa a tomar cerveja, começa a não fazer a caminhada dele, não toma o remédio, pum, foi parar no pronto atendimento, seja público ou particular. Então, normalmente, com a evolução da medicina de hoje, grande parte do paciente que entra em estado crítico, entenda-se, o cara vai entrar num plantão, vai ter que passar por um procedimento, vai para uma UTI, está exposto a risco de bactéria, ter uma sepse, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, hoje ele é muito grande. Então, o que hoje a saúde enxerga? Ela enxerga o paciente, em média, 60 dias depois que ele já está internado. Sabe por que é 60 dias depois? Que é o prazo que demora para a guia chegar. Então, assim, o cara entra no hospital interno, óbvio que os planos de saúde controlam isso, mas ele vai saber 60 dias depois. Como é que você controla esse cara quando ele está no estado que ele é um crônico, mapeado, você tem consciência sobre ele, da jornada dele? É só o meio digital. Na nossa visão, podemos não estar 100% certo, é impossível você resolver esse problema só no ambiente físico. Que aí você vai ter o cara crítico concorrendo com o cara que está estável, no mesmo banco de um hospital. Através da tecnologia, não. Você consegue ter um aplicativo desse ligado em 10, 20, 30 mil, 100 pessoas, com uma central controlando isso por regiões, e equipes de saúde, seja pública ou privada, você está monitorando o cara. Acho que é uma mudança cultural, mas na nossa visão, esse é o caminho de você ter o equilíbrio desse descompasso entre custo, né, do que se custa hoje o sistema de saúde no Brasil, público e privado, e de fato você tem uma população mais saudável que vai ter uma longevidade com qualidade, porque assim, a população vai envelhecendo, mas a gente precisa envelhecer com qualidade de vida, né? Senão isso também é a previdência, até quando ela vai estar viva, sei lá, do jeito que está hoje é meio complexo, então você começa a taxar a mão de obra ativa que trabalha para bancar o cara que aposentou. Não estou dizendo que está errado, mas tem que haver um equilíbrio nesse sistema todo, né? Então, o que a gente acredita é isso, que a solução do mercado de saúde, que vem passando por uma transformação muito grande, é ciência, quer dizer, invista em ciência, tá, através das indústrias farmacêuticas, né, as entidades, as fundações invistam em tecnologia, invistam em mão de obra, invistam em formação do profissional, invistam em evolução de medicamento e tratamento e injetar capital na tecnologia de mapeamento e de acompanhamento da jornada, principalmente do crônico. Por que quem não é crônico se cuida normalmente?
Então, se você tem uma rotina de academia, de malhar, de dar o seu jeito lá para ter o mínimo de qualidade, evitar uma alimentação gordurosa na semana, dificilmente você vai ser o cara da estatística dos 90% do teu despesa em 4 anos. Normalmente que é o cara que é degringolado, ele é total, né? E aí é esse cara que custa caro pro sistema. E aí você acaba pagando uma mensalidade muito mais alta porque ele está usando lá mais velho. E eu acho que o equilíbrio está na tecnologia, está na inovação. Muito legal, Patrick, você falando. Até eu fazer um gancho dessa parte de tecnologia com um artigo que eu li esses dias, que dizia que os avanços, né, da inteligência artificial na área da saúde, eles são tão absurdamente interessantes, né? E um deles, eles falaram que com análise de dados, né, num sistema integrado como esse, de 10, 20 ou milhões de pacientes, a inteligência artificial ela consegue ser muito mais precisa até no diagnóstico da doença do paciente do que o próprio médico, né? Porque ele cruza os dados de todo mundo e fala, opa, o Patrick não era assim, cara, tá acontecendo alguma coisa com o cara. Quer dizer, o que eu enxergo em relação a isso? Muita coisa legal aí. A tecnologia, na nossa visão, não vem para substituir jamais a mão humana. Eu acho que assim, médico costuma, médico é Deus mesmo, porque ele salva vidas. Então, acho que o médico ele é insubstituível. O que a tecnologia, na nossa concepção, na minha concepção, vem é para dar maior subsídio na tomada de decisão, no fechamento do diagnóstico. Então, o cara passou pela inteligência artificial, rodou, cruzou dado, legal, tá aqui o resultado, passa para o médico. Então, o médico sempre, na minha cabeça, é o protagonista dessa história. Mas, óbvio, você tendo uma ferramenta que cruza dado de um paciente que está num sistema integrado e tem a vida dele ali há 15 anos, imagina quanto tempo o médico não vai ter que parar para ler um prontuário de 15 anos. Exato. E aí você botou um ponto muito legal. O sistema ele é desintegrado. Sim. Então, como é que você junta o dado? Né? O dado hoje, se você vai no hospital, o dado está lá. Se você vai no outro, está no outro. Numa clínica está no dele, aquele médico está no dele. O que o Eco vem fazendo hoje com muito cuidado as nossas unidades de investimento é tentar integrar esse dado respeitando o LGPD, né, com o aval do paciente. Então, o meu sonho, e já está começando a acontecer no Eco, é se você vai no cardio lá, no oftalmo lá, no ortopedista lá, no otorrino lá, no clínico lá, é que o teu prontuário está acessível para o médico entender toda a tua vida e tomar a melhor decisão possível. Onde a inteligência entra nisso, né? Apurar melhor esse dado, cruzar esse dado para que ele, médico, protagonista, tome a melhor decisão possível e consiga acompanhar a tua jornada ao longo da vida. Então a tecnologia, na minha concepção no mercado de saúde, ela vem para isso, monitorar o crônico e melhorar a eficiência, mas jamais substituir a mão humana, porque quem faz medicina, eu brinco, o Eco é muito bonito, mas quem faz medicina é médico. O prédio bonito não trata ninguém, não cura ninguém. Só vai amplificar, né, a capacidade do ser humano de fazer as coisas, né? Pô, Patrick, Exatamente. cara, passou muito rápido. Deixa eu aproveitar aí, bicho. Deixa umas indicações de livro, podcast. O que você acha que não pode faltar aí? Olha, uma coisa que eu gosto muito, não gosto na verdade, né? Eu gostava quando era criança, mas hoje eu voltei e me forcei a ter o hábito da leitura, porque eu acho que é aquele momento onde você desestressa um pouco e tenta buscar conhecimento em pessoas que passaram por situações que você pode estar passando, que vai te ajudar. Então a leitura, eu tenho uma meta mensal de ler pelo menos um livro por mês, às vezes eu falho nessa meta, então o que eu brinco, na prática a teoria é muito complicada, mas tem alguns livros que me marcaram muito, são vários, mas 2 assim que eu acho que todo empreendedor ou todo executivo ou até pessoas que buscam evoluir pessoalmente devam ler. Um é o Principles, em português, Princípios do Rei Dalio, porque ele fala, a principal mensagem entre várias legais que ele tem lá é transparência absoluta. Não se constrói time, não se empreende, não se transforma num executivo de sucesso que hoje, você está aqui porque você é um executivo de sucesso. Não sei se eu me enxergo com sucesso, me enxergo um cara esforçado que quer sempre melhorar com muita humildade, mas é isso, cara, transparência absoluta. Então, se vai sair, transparência, se vai ficar, transparência, se quer mudar, transparência. Então, o que eu falo para a equipe lá, tu estava com expectativa de tal coisa, eu falei, gente, não tem problema, a expectativa aqui é uma clareza, isso pode mudar. Se amanhã simplesmente o cenário mudar, isso pode mudar. Então não há certeza em nada no ambiente empresarial, no ambiente, seja como empreendedor ou como executivo. Então transparência na clareza e deixar claro que clareza não é certeza. As coisas podem sim mudar. Então eu já vi promessas do tipo, tal coisa vai acontecer e depois não acontece e você se queima. Então, cara, pode acontecer. Estamos trabalhando para acontecer. Estamos dando o nosso melhor. Mas se não acontecer, a gente vai achar um outro caminho. Talvez não seja o que você não queira. Então ele fala muito sobre essa transparência absoluta. E eu acho isso fundamental, para cima e para baixo. E o outro tema, livro que eu gosto muito, que é Empresas Feitas para Vencer. Eu não gosto muito do título em português, mas é Good to Great, que entre várias mensagens legais que o Jim Collins deixa lá, ele fala qual que é a diferença do cara que é muito bom high performance, ou empresário, ou executivo, ou gerente, e do cara que é o excepcional. E no final ele cai na humildade. Entre várias mensagens que me marca muito é isso. No final o que vai mudar o good to great, que é o inglês, é a humildade. A humildade dele aprender, a humildade dele ouvir, a empatia de saber ouvir e ter essa certeza que você tem que fazer o seu melhor,
né, entendendo que você não é o melhor, mas também valorizando aquilo que você entende que você é muito bom. Mas o tempo inteiro tá buscando o melhor, fazer melhor, evoluir, aprender com o erro. Então esses 2 livros me marcam muito, assim, de vários que eu venho lendo aí nos últimos 8 anos, esses 2 são de cabeceira, sabe? Para você ler, reler. Muito bom, Patrick, muito obrigado, parabéns pela tua história, muito sucesso aí nos empreendimentos no futuro. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até a próxima semana.